Oi, gente. Olha eu de novo. Vamos lá, meus amores, para mais uma aula, né? Para mais uma correção. Vamos continuar a nossa correção, né? Nós paramos na página 28, né? Deixa eu ver aqui. E aí, como que vocês estão? Tá todo mundo bem, tranquilo, né? Se cuidando? Espero que sim, tá, meus amores? Se cuidem, que em breve nós estaremos juntos novamente, tá bom? Então, amores, nós terminamos aqui, ó. Nós corrigimos até a aula passada, até a página 28. Aí, aqui na página 29, tá aqui, ó, o uso da linguagem em texto jornalístico. Isso aqui já foi explicado para vocês. Aí, vocês já fizeram a leitura dessas duas notícias aqui, a notícia A e a notícia B, né? E daí nós iremos responder as questões das páginas seguintes, que é referente a esse dois textos aí. Página 30. Abra um livro de vocês aí na página 30 e vamos responder, corrigir, né? Essa atividade aqui que tá muito simples também. Aí a letra A, lá na página 30, fala o seguinte: compare as manchetes das duas notícias e responda. Qual delas pode causar mais impacto no leitor? Então, qual dessas duas notícias aqui, ó? Qual dessas duas manchetes aqui, ó? Qual delas pode causar mais impacto no leitor, né? Aí, meninos, a que pode causar mais impacto no leitor é essa aqui, ó. É a notícia A. Por quê? Né? Por quê? Pelo emprego do trecho, que trecho? Após discussão e xingamentos, votação sobre agrotóxicos é adiada novamente na Câmara. Então, ó, isso aqui, ó, ela chama muita atenção do leitor. Por quê? Após discussão e xingamentos, né? Isso aqui chama muita atenção do leitor. Então, essa notícia aí, ela é a que pode causar mais impacto no leitor, né? Porque além de mostrar uma situação polêmica, né, que aconteceu, né, que está acontecendo, ela revela os bastidores, né, do fato em questão, que é o que? A votação sobre agrotóxicos, né, que teve todo esse conflito aí. E aí ela chama atenção ela causa mais impacto no leitor. E por isso ela chama mais atenção do que a manchete P, porque ela usou essas duas palavrinhas aqui que, querendo ou não, causam um certo impacto no leitor, ok? Letra B. Vamos lá para a letra B, deixa eu mostrar para vocês aqui. Qual das notícias apresenta algumas expressões mais comuns em contextos informais? Que expressões são essas? Aí, qual que é as expressões que foram utilizadas aqui que em textos formais a gente não usa? Essas duas expressões aqui, ó. Aqui, ó. Após discussão e xingamentos, né? Essas aqui, ó. Essas aqui. Mas aqui dentro do texto teve outras expressões, que foi bateram boca e afrouxara. Então, essas duas expressões aqui, ó, bateram boca, normalmente a gente não utiliza isso aqui em textos formais, né? Em textos, aí a gente observa aqui, ó, parlamentares bateram boca. Isso aqui é uma expressão informal, né? E a outra é essa aqui, ó, afrouxará a regulação, ok? Então, essas duas expressões aí, essas duas expressões que foram, né, identificadas nesse texto dessa notícia aqui, nessa notícia A. Então, qual das notícias apresenta algumas expressões mais comuns em contextos informais? Em contextos informais, as duas expressões são essa aqui, ó. Bateram boca, cadê? Eu mostrei para vocês agora. Bateram boca e afrouxará, ok? Letra C.
A letra C é o seguinte, vamos ver aqui. Qual das notícias apresenta a maior quantidade de expressões técnicas relacionadas à votação da lei dos agrotóxicos? Exemplifique. Meninos, se vocês leram lá, essas duas aqui, ó, o A e o B, a que apresenta mais expressões técnicas é essa notícia aqui, ó, da B. Quais são essas expressões técnicas? Pedido de vistas coletivo, revoga, defensivos, né? E aí ela teve mais expressões técnicas do que nessa notícia aqui. Ó. Então, a notícia B, ela utilizou mais expressões técnicas do que a notícia A, tá bom? Letra D. A letra D fala o seguinte: ao falar sobre o projeto que deseja alterar a lei dos agrotóxicos, os textos apresentam informações diferentes, mas que se complementam com base nos dados obtidos. Indique a qual texto cada item se refere. Então, vamos lá. Aqui, ó. Informação, né? São essas aqui, e as notícias. A gente vai marcar se é a notícia A ou se está na notícia B. Informação. Momentos de tensão durante a votação do projeto de lei no plenário. Está em qual notícia? Na notícia A. O que motivou o adiamento da sessão no plenário foi lá na notícia B. Argumentos contrários e favoráveis ao projeto de lei. Em qual das notícias que teve esses argumentos? Nas duas, tanto na A, você vai marcar um X, quanto na B. Porque nas duas falaram desses argumentos aqui, ó. Teve argumentos contrários e favoráveis ao projeto de lei. Tempo de duração da sessão. Também foi lá na notícia A. Como e quando surgiu a lei dos agrotóxicos? Está falando lá na notícia B. E números de leis e projetos de leis está lá na notícia B, tá bom? Se tiverem dúvida, é só vocês voltarem lá e ler novamente as duas notícias. Vamos lá. Letra E. Levando em consideração o quadro acima, responda. Qual das notícias apresentou mais informações sobre o projeto de lei em questão? Foi a notícia B. A notícia B, meninos, ela apresentou mais informações sobre o projeto de lei em questão. Qual delas revelou mais detalhes sobre os acontecimentos ocorridos durante a sessão de votação do projeto de lei? Foi a notícia A. Então, a notícia A, ela revelou mais detalhes sobre os acontecimentos ocorridos durante a sessão de votação do projeto de lei. Foi lá que teve as discussões, foi lá que teve os bate-bocas, né? Então, ela apresentou mais detalhes. Notícia A, que apresentou esses detalhes aí, tá bom? Vamos lá. Agora, leia e compare as três manchetes a seguir. Temos a manchete A, a manchete B e a manchete C. A manchete A fala assim, ó, Atlético perde para o Cruzeiro, amplia a série sem vitória e torcida grita. Vergonha. Manchete B. Atlético desaba no segundo tempo contra o Cruzeiro e cai de produção outra vez. Manchete C. Cruzeiro vira sobre o Atlético Paranaense na Baixada e fica a um empate de avançar na Copa do Brasil. São três manchetes, né? Agora vamos lá. A pergunta da questão A fala o seguinte: o que há em comum entre as manchetes? O que há em comum entre elas? As três estão falando do mesmo assunto, que foi a derrota do Atlético Paranaense para o Cruzeiro. Então, as três elas estão falando do mesmo assunto, que foi a derrota do Atlético Paranaense para o Cruzeiro. Ok? Qual é a principal diferença entre elas? Aí, meninas, essa principal diferença, vocês observam o seguinte. Aqui, ó, na manchete A,
na manchete A, na manchete B, na manchete C, cada uma estava falando, né? As três estavam falando do mesmo assunto. Porém, esses assuntos, eles foram apresentados de forma diferente, tá? Eles estão falando do mesmo assunto, mas cada uma dessas manchetes aqui apresentou a derrota do Atlético Paranaense para o Cruzeiro de uma forma diferente, tá? Então, a principal diferença entre elas é isso, a forma como elas apresentaram, né, a derrota do Atlético Paranaense para o Cruzeiro. Daí, lá na letra C, fala o seguinte: a escolha de palavras é muito importante para o que se pretende expressar em um texto. Explique o efeito de sentido criado pela escolha dos verbos perder e desabar nas manchetes A e B. Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Perder. Atlético perde para o Cruzeiro, amplia a série sem vitória e torcida grita: vergonha. Atlético desaba no segundo tempo contra o Cruzeiro e cai de produção outra vez. Então, tá pedindo para a gente fazer o quê? Está pedindo para a gente, né, observar esses dois verbos, perder e desabar, né? E que efeito foi criado pela escolha desses dois verbos? Meninos, aqui nesse verbo perder, ele foi colocado de uma forma mais objetiva, né? Sem causar tanto impacto. Informou que o Atlético perdeu para o Cruzeiro. Só que aqui, ao usar esse verbo desabar, ele já causa um certo impacto. Ele já foi usado de forma para causar um drama no torcedor, tá? Então, o sentido deles é que perder, o verbo perder, ele foi usado de uma forma mais objetiva. E o verbo desabar, ele foi usado para causar um certo drama no torcedor, tá bom? Letra D. As manchetes acima foram iniciadas de formas diferentes. Considerando isso, que destaque cada uma delas pretende apontar? Se vocês observarem aqui, ó, a manchete A e B, elas destacaram, né, que o Atlético Paranaense perdeu para o Cruzeiro, né, ok. Só que aqui na manchete B, ela já coloca ao contrário, ela coloca assim, ó, a vitória de quem? Do Cruzeiro. Coloca assim, Cruzeiro vira sobre o Atlético Paranaense na Baixada e fica um empate de avançar na Copa do Brasil, tá? Então, respondendo lá, cadê a questão? As manchetes acima foram iniciadas de formas diferentes. Considerando isso, que destaque cada uma delas pretende apontar? Então, as manchetes A e B, elas procuram o quê? Enfatizar a derrota do Atlético Paranaense. E a manchete C, ela já enfatiza o quê? A vitória do Cruzeiro sobre o Atlético Paranaense. Essa é a diferença entre elas, tá bom? Letra E. Encontre as